Olá, caro aluno, seja bem-vindo a esta videoaula do canal Eletromecando. Você tem dificuldades em fazer transformações de unidades elétricas? Se você tem essa dificuldade, permaneça então nessa videoaula que você vai aprender um método simples e fácil para fazer esse tipo de transformação. Caro aluno, é muito comum no nosso meio acadêmico e até mesmo no nosso meio profissional, muitas pessoas sentirem dificuldades quando falamos em unidades elétricas e as suas grandezas. Você quer um exemplo? Vamos supor que você tem aqui numa casa de materiais elétricos comprar um motor de 3 kV de 2,2 kW de potência. E aí o vendedor chega em você e fala que não tem esse motor, que o único motor que ele tem é de 3 kV com 2.200 watts de potência. E aí você fica pensando, se eu levar esse motor, será que eu não vou estar levando muita coisa, sendo que eu preciso só de 2,2 e esse tem 2.200 de potência? Olha que esse tipo de dúvida é mais comum do que você possa imaginar, tanto no meio acadêmico quanto no meio profissional. Então, através dessa tabelinha que eu vou mostrar aqui para você, você pode se acostumando a utilizá-la e assim você vai perdendo esse medo de fazer essas transformações das unidades elétricas. E a partir do momento que você se acostumar a utilizar essa tabela, você vai ver que vai chegar um determinado momento que você nem vai mais precisar ficar desenhando ela. Mas eu aconselho a você sempre ter essa tabelinha desenhada aí numa folha, no seu caderno, numa agenda, em qualquer lugar. Até mesmo aí no seu celular você pode manter essa tabelinha aí, ok? Então vamos lá, como que se monta essa tabela, né? Então note você aí que bem no centro da tabela nós temos as colunas da unidade fundamental. As unidades fundamentais do Sistema Internacional. Temos lá volts, ampere, ohm, watt. Serve para qualquer uma delas, tá? Note vocês que logo abaixo dessas unidades fundamentais, nós temos ali 3 colunas. Do seu lado direito, logo acima da minha cabeça aí, você vai ver os submúltiplos. E eu estou utilizando aqui 2 colunas de submúltiplo. Aonde a minha primeira coluna do submúltiplo é o mili, representado pela letra M minúscula. A segunda coluna do submúltiplo é o micro, representada ali pelaquela letrinha grega, o mi, ok? Agora vamos lá para os múltiplos. A primeira coluna do múltiplo é o quilo, representada pela letra K maiúscula. A segunda coluna do múltiplo é o mega, representado pela letra maiúscula M. Cuidado, preste atenção, não confunda M maiúsculo com o M minúsculo, ok? M maiúsculo vai representar mega, M minúsculo vai representar mili. Então agora você olha para todas os múltiplos, as unidades fundamentais e os submúltiplos. Veja você que embaixo de cada um deles sempre existirá 3 colunas. Essa tabela sempre se monta dessa forma. Então vamos lá fazer então nossa primeira transformação. Eu tenho ali como exemplo 3 amperes. Está na unidade fundamental ampere. E eu quero transformar ele para uma unidade de submúltiplo, o miliampere, ok? Então, por analogia matemática, você já sabe que 3 é a mesma coisa que 3,0. Então, esse vírgula, aonde vai a vírgula que acompanha o número 3? A vírgula, ela vai sempre na primeira coluna da unidade a qual você está. Nós estamos, então, no ampere, não é? Então, ali é onde vai a vírgula, sempre na primeira coluna da unidade que você está.
E aí eu quero levar essa vírgula lá para o miliampere. Então ele vai sair daquela coluna, a vírgula vai sair da primeira coluna e vai lá para a primeira coluna do submúltiplo miliampere. E note você aí, caro aluno, que ficou 3 colunas vazias. E essa coluna você vai completar com 0. Então, ficando aí 3.000. Então, 3 ampere é igual a 3.000 miliampere. Agora um outro exemplo. Você tem ali 750 kV e você quer fazer uma transformação para volts. Então, 750 é a mesma coisa que 750,0. Note você que antes da vírgula nós temos 3 casas decimais. Então, essas 3 casas decimais eu vou distribuir na minha coluna do múltiplo quilo, porque eu estou falando de kilovolts. Então, olha lá como que vai ficar a distribuição, né? O 0 na primeira coluna, o 5 na segunda coluna e o 7 na terceira coluna. E aonde vai a vírgula, então? Vai ali no 0. E eu tenho que tirar essa vírgula do 0 e tenho que passar essa vírgula lá para a primeira coluna da unidade fundamental volt, que é para quem nós queremos fazer a transformação. Então, a coluna sai dali e vai para a primeira coluna do volts. E ali, note você que ficou 3 colunas vazias, que é onde você vai completar com 0. Então, 750 kV é a mesma coisa que 750.000 volts, ok? Agora vamos fazer uma outra transformação. Olha ali, você tem 6,8 vezes 10 a menos 9 microwatts. E você quer fazer transformação para watts. Mas você só vai conseguir enxergar essa transformação se o professor sair da frente ali, ó, porque o professor está na frente, então vai sumir aqui para você poder ver, então, ocorrendo essa transformação, ok? Então, nós vamos transformar isso para watts. Lembre-se você que aquele número está escrito em notação científica. E o que é elevado a menos 9? Significa que, após a vírgula, você tem 9 casas decimais, ok? Então, 6,8 vezes 10 a menos 9 é a mesma coisa que 6 bilhão e 800 milhão microwatts. Então, note você ali que são 9 casas depois da vírgula. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Colocar, então, o último zero lá do microwatts na primeira coluna lá do submúltiplo micro. Então, tá lá, ó, já coloquei a vírgula lá. E agora é fazer a distribuição dos números que eu tenho antes da vírgula em toda a minha coluna. Então, vamos colocando lá, ó, distribuindo os números que nós temos, né? Vamos lá, ok, colocamos ali. Então, o que eu quero? Sair da unidade submúltiplo micro e ir para a unidade absoluta, né? A unidade fundamental lá, o watt, ok? Então, a minha vírgula vai sair lá da primeira coluna do micro e vai lá para a primeira coluna do watt. Note você que a vírgula vai sumir dali. Todos os zeros à direita da vírgula não tem valor. Então, os zeros desaparecem. Então, o que eu tenho ali? 6,8 vezes 10 a menos 9 microwatts é a mesma coisa que 6.800 watts. Ok? Continuando aqui, então, nós vamos verificar aqui uma tabela de leitura e grafia de números muito grandes, que eu trouxe aqui só para você ter já um conhecimento de como se escreve o número cardial, como se faz a leitura desse número e qual é também a sua notação científica. Então, olha lá, a primeira linha, 1000,
você faz a leitura, é 1.000 e a sua leitura é 1000. E você tem ali a notação científica, 3 elevado à terceira, né? Você tem ali 1 milhão, 10 elevado à sexta, 1 bilhão, 10 elevado a 9, né? 1 trilhão, 10 elevado a 12. E assim vai até lá o centilhão que está na tabela da direita ali, que é o 10 elevado a 303, ok? Então essa tabelinha também é importante você ter guardado aí com você, porque às vezes você não consegue lembrar quantos zeros você vai ter após a vírgula quando você pega uma notação científica. E aqui também você tem uma outra tabela que vai falar sobre os números muito pequenos, né? Então você tem ali a primeira coluna, que é o número decimal, a segunda coluna você faz a leitura desse número decimal, terceira coluna notação científica e a quarta coluna ali mostra para você quantos zeros você tem após a vírgula. Então, como exemplo ali na primeira linha, 0,001 lê-se milésimo, né? E a sua notação científica é 10 à terceira. E isso quer dizer que ele tem 3 casas decimais após a vírgula, ok? E esse texto básico aí em vermelho está mostrando para você alguns exemplos, né? Onde ele diz ali que 1 nanômetro ele corresponde a 1 metro vezes 10 na potência negativa de 9. Isso, como você vai escrever, 1 vezes 10 elevado a 9, né? Então, ou seja, você tem 0,9 casas decimais. Depois, está dizendo ali também que existem bactérias que medem 1 micrômetro, ou seja, 1 elevado a menos 6, né? 0,6 casas decimais. Também você tem seres vivos ali que medem, podem chegar até 50 micrômetros, né? Que é 50 elevado a menos 6. Ou seja, é 0,6 casas decimais após a vírgula, ok? E também aqui você tem uma outra tabela que vai te mostrar também uma outra forma de você fazer a leitura e a grafia de números pequenos. Por exemplo, ali na primeira coluna você tem a forma decimal, na segunda coluna você tem a forma fracionária e na terceira coluna a grafia e leitura, né? Então você tem ali na primeira linha 0,1, que é a forma decimal. Na forma fracionária é 1 dividido por 10. E a sua grafia e a leitura é 1 décimo. Lá na última linha, você tem 9 casas decimais ali, né? Então você tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros antes do número 35, que é a mesma coisa que 35 dividido por 1 bilhão, né? Na sua leitura você vai ler o quê? 35 bilionésimo, ok? Então isso é para você ter aí uma fonte de pesquisa nessas tabelas. Então, caro aluno, nesta videoaula, você aí teve o conhecimento, então, dos múltiplos e dos submúltiplos das unidades elétricas. Você conheceu uma forma bem simples, que é a tabela, para você poder fazer essa transformação. E você também ali teve umas tabelas ali para você poder fazer uma comparação de alguns números, como se escreve na sua forma decimal, como faz a grafia dele, como você faz a leitura dele. Ok? Caro aluno, então é isso aí. Se você gostou desta videoaula, eu peço para você que se inscreva aí no nosso canal do Eletromecando, pois só assim você vai ficar sabendo em primeira mão de todos os vídeos que o professor Rogério postar aqui e que vai poder lhe ajudar a você resolver alguns das suas dificuldades e alguns dos seus exercícios que você tem para fazer. Até a nossa próxima videoaula.